Pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui com um grupo de combate que tem assim, sido bastante comentado no Rio de Janeiro, é o Guerrigo Gnir. Eu acho que vocês também já devem conhecer bastante alguns dos membros que estão. A gente tem o Luiz Otávio, que já participou, inclusive, de vários eventos, de palestras. Tem o grupo dele também de combate, o UF, como é o nome, Luiz? UF Viking Combat. O UF Viking Combat, que também já veio fazer entrevista aqui no canal, foi bem interessante, a gente falou sobre vários aspectos de combate na Era Viking. O Rafa, que tem, né, o projeto também do Paganismo em Foco, junto com o Eduardo e o Eja, que já vieram também aqui no canal. Ele também tem do portal Yggdrasil, que também, Yggdrasil BR, no caso, que também traz várias notícias e conteúdos históricos relacionados à Era Viking. E a gente também tem aqui os outros dois membros também que fazem parte aqui do grupo, né, do Guinil, o Victor Hugo e o Felipe Saint-Just, que também fazem parte aqui junto da equipe desse grupo de recreacionismo histórico. Meninos, sejam muito bem-vindos aqui. Já estou recebendo aqui, eu até comentei, né, dois convidados que já passaram aqui pelo canal, o Luiz e o Rafa, e também é um prazer receber pela primeira vez o Vitor e o Felipe aqui no canal, está sendo um imenso prazer recebê-los. E, para começar, queria perguntar para vocês como que começou o interesse de vocês por criar esse grupo, né, no caso do Guinir, e o interesse pela Era Viking, como que vocês entraram nesse assunto e começaram a pesquisar e dizer, não, a gente vai criar algo relacionado a isso aqui, principalmente no Brasil, né, que a cena até um tempo atrás ainda era pequena, mas está cada vez mais crescendo, depois que a gente teve seriados, filmes. Então, como foi para vocês essa experiência de trazer a Era Viking aqui para o Brasil, no caso? Felipe, quer responder? Quem vai começar respondendo? Acho uma boa o Felipe começar. Vai, Felipe, solte a voz. Bom, então, a ideia do grupo surgiu entre eu e o Rafa. No dia estava o Arafá também, estava voltando da Udinorte de 2018. E a gente veio conversando no carro, e aí a gente já vinha com algumas pessoas algumas que estão ainda, outros que já saíram do grupo, muito próximos e tal. Eu falei, pô, cara, acho que daria pra gente formar um grupo e tal, o que vocês acham? Eles acharam a ideia boa, e aí a gente sentou, conversou e formamos o grupo. Mas a questão da recriação em si, todos já participavam do movimento, né? Eu, no caso, fui por conta da série de Vikings mesmo. Teve um evento lá no restaurante Vikings da Fox, que eles sortearam uns VIPs lá pra galera ir para lançamento da quarta temporada. E aí eu cheguei lá, tinha uma galera mega produzida e tal. Falei, pô, os caras investiram mesmo. Aí fiquei lá, tal, curtindo, não conhecia, não sabia o que era recreacionismo. E aí uma pessoa que estava lá, né, paramentada e tal, foi dar entrevista para um rapaz de um blog, e eu comecei a achar interessante ele falando que era recreação histórica, como funcionava e tal. E aí eu fui conhecer, descobri que era o pessoal do Raglas, que é um dos grupos mais antigos aqui do Brasil. E foi por aí que eu conheci o recreacionismo, me apaixonei e estou aí até hoje. Ah, da hora. Achei bem legal. Eu nem sabia que tinha tido esse evento da série Vikings aqui no Brasil. Achei que seria bem interessante. Queria ter muito participado. Foi muito E, maneiro. assim, vocês, no caso, se especializaram mais na área de combate ou vocês também fazem outras atividades? Eu cheguei até a ver umas fotos de vocês fazendo atividades em escolas, para divulgar, né, alguns elementos que tem da Era Viking. Como é que é o processo desse recreacionismo histórico que vocês fazem? Fala aí, Rafael. Bom, Márcia, a gente faz várias partes, né? A gente tenta seguir a Era Viking em vários campos da história, né? Então, tem o combate, né? Porque é o que a galera mais gosta de ver, é o que atrai mais público, é o mais impactante, né? Com armas reais, né? De ferro e tudo, né? Ornamentado, toda a parafernália, né? Então, é o que realmente chama mais atenção. Mas a gente tenta recriar tudo, né?
desde a roupa, né? A gente está até aqui com a roupa recriada, né? Algumas roupas nós fizemos, né? O grupo fez, cada integrante do grupo fez. Outras pessoas aqui do Rio de Janeiro que fazem também, de São Paulo. Então a gente tenta viver um pouco essa época, né? A Era Viking. E em todas as camadas possíveis. Então tem a roupa, tem a batalha, tem a parte histórica de mitologia, que a gente faz as palestras, a gente conta histórias. Esse caso que você comentou, né, que a gente fez em uma escola, inclusive a escola que eu dou aula, né, aqui no Rio, e a gente levou o nosso grupo, né, levou o grupo para mostrar o combate, a gente mostrou a tenda histórica, né, a tenda viking, a gente mostrou as armas, a gente montou um mini museu para mostrar como é que era as armas, a parte de couro, as bolsas, os cintos, as roupas também, os sapatos. Então a gente tenta passar um pouquinho de tudo assim para o público, né? Para o público em geral. E aí quem é esse público interessado? Qualquer um que queira aprender um pouquinho da Era Viking, né? O recreacionismo histórico ele tem um objetivo muito claro, pedagógico, né? A gente quer passar realmente o que a gente estudou, o que a gente fez, e toda a técnica que a gente fez para poder fazer tudo isso que a gente já montou no grupo. As armas, as bolsas, os sapatos, as técnicas de batalha. As técnicas de batalha também são reconstruídas, né? O Luiz pode falar muito melhor do que eu daqui a pouco, mas a gente então tenta fazer um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo da Era. Tem gente no nosso grupo que trabalha com madeira, tem gente que trabalha com couro, né? O Felipe está trabalhando muito com couro, com madeira também. A gente já fez alguns workshops da bolsa, da carteira Viking, né? Que a gente fez um workshop fechado, só para a gente poder, né, desenvolver a técnica e tal. Mas a gente tem pretensão de abrir os workshops para pessoas de fora. Inclusive, o Felipe já fez um workshop lá na Vila Viking, né, que depois ele vai comentar, sobre com toda a feitura do couro, né, desde da sua separação, corte, costura. Então, é uma coisa bem... E é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer a Era Viking como um todo, né? A gente tenta se colocar num personagem ou numa persona da época, né? Tem grupos recreacionistas que fazem personagens históricos, de fato. Eu sou o rei Jarl tal, eu sou o rei tal. Mas no nosso grupo aqui, a gente tenta pegar uma camada dessa sociedade, né? Então, tem os Jarls, tem as pessoas mais ricas, tem aqueles que ficam no combate, né? O exército, tem o pessoal que trabalha com couro, com madeira. Então, a gente tenta trazer um pouquinho dessa sociedade da Era Viking para os eventos, né? E com um objetivo pedagógico, né? Que a gente sempre fala. E também a reconstrução, né? Como eu falei, dos mitos, né? Como o Scald falava as histórias, passava as histórias para os outros. A gente não canta, né? Mas temos um instrumento, né, recriado, mas a gente ainda não está cantando as histórias para o público. Mas, assim, contar as nossas histórias como se a gente fosse, né, o Ial, e a gente voltou da Dinamarca, cheio de riquezas, a gente faz essa encenação, né? Tem a parte de encenação da recriação histórica e tem a parte de estudo, né? Que eu acho que é 50% de cada, né, Felipe? Muito estudo e muita prática. A gente estuda para colocar em prática. Isso aí. O que é possível, né? Eu costumo dizer que o recreador histórico ele é um museu ambulante, sabe? Eu acho que a parte mais legal da recreação histórica é essa parte que, tipo assim, todo mundo que foi criança sempre quis chegar no museu e vestir aquela roupa e pegar naquela peça e ver como é que era aquele negócio aberto, mexendo, entendeu? Eu vejo muito porque existem duas formas de recreação histórica. É a recreação histórica ao público, como o Rafael disse, e existe a recreação histórica de grupo, que é a mais comum lá fora,
É uma recreação histórica que, assim, cada um se reúne num lugar, que normalmente é distante do público, distante da sociedade, e ali eles fazem uma vivência rápida. Pode ser desde Era Viking, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, tem diversos tipos. Assim, uma coisa que eu ouvi de um outro recreador histórico, que foi inclusive de um recreador histórico que me trouxe para o meio, foi a recreação histórica, ela é um meio de se passar conhecimento. Se você não usa a recreação histórica como um meio de passar conhecimento, vira uma briga de ego. Porque é eu com as minhas peças querendo mostrar para outras pessoas que as minhas peças estão mais melhores que a dela, ou estão mais recriadas que a dela, ou como aquilo vai ser mais florioso, ou como aquilo vai ser mais belo para mim, estar mais vestido para as outras pessoas verem o vestido. Eu não vou estar passando nenhum conhecimento do que eu estou vestido. As outras pessoas que estão em minha volta, elas sabem do que eu estou vestido. Eu não quero essas pessoas. Essas pessoas elas vão andar comigo. Eu quero pessoas que não sabem do que a gente está fazendo. É muito mais fácil explicar, é muito mais fácil conversar com as pessoas. E eles adoram, né? Esse público, né, que a gente faz, nos eventos que a gente faz, hoje nas apresentações que a gente faz. A gente já fez muito evento por aqui no Rio, Petrópolis, São Paulo. Então a gente já fez eventos assim, e com públicos, com crianças de 1 a 90 anos, né? E todos eles, assim, com uma curiosidade muito grande, porque impacta mesmo, né? Quando eles veem, assim, à primeira vista, isso impacta. Quem são esses caras? Já me falaram que eu sou Jesus, né? Vestido, assim, de viking. Olha lá o Jesus. Olha o Jesus, ele tá vestido de Jesus. Não, isso aí era viking, tá? Mas é aqueles que matavam, massacravam. Não é bem assim. Tem a parte, né, da sociedade, a parte não violenta. E a gente conta também da história do romantismo que foi feito em cima da Era Viking. Então, a gente faz realmente um trabalho assim, de formiguinha mesmo, né, para poder passar o que a gente já aprendeu. Para a gente aqui é muito fácil ter esse conhecimento, é muito fácil saber que não era dessa forma, de tanto que a gente já estudou, né? Mas para a galera que está chegando, não, eles não entendem. É o primeiro impacto, né, da roupa, das armas. Caraca, essa arma está com fio mesmo. Não está com fio, porque é para apresentação, a gente faz, né, a parte da encenação. Então, o público se amarra, né? O público sempre gosta. Como eu falei, de crianças de 1 a 90 anos, todos querem brincar, todos querem pegar nas armas, pegar nas roupas. Caramba, que legal, mas aí não fica muito calor, não. E aí a gente entra, né, na parte do Living History. Não, lá na Dinamarca é mais tranquilo, a gente... no verão, né, na primavera, a gente pode até ficar sem camisa, mas no inverno a gente tem que estar todo encapuzado, a gente tem que ficar dentro da nossa tenda, e aí a gente mostra, essa tenda é o que a gente usa lá na Dinamarca, a gente veio com dracar, né, a gente veio com barco para cá, então a gente tenta realmente mostrar assim, a parte acadêmica, né, a parte dos estudos que a gente faz, mas muito lúdico. Tem que ser muito lúdico esse conhecimento, porque senão vira apenas uma aula de história, né? E a gente não quer, a gente quer mostrar na prática essa aula de história. Então, o público, assim, topa muito o que a gente faz, né? O nosso trabalho. Compra a ideia. Spoiler, mas faz muito calor sim. Faz calor. A gente sofre. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sofre com essa roupa, tá? Essa roupa, ela esquenta. Eu sei que eu tenho a feminina, no caso, né? A roupa, ou o vestido esquenta, ou vai fazer uma apresentação da defesa de dissertação de mestrado. Mas não esquenta tanto quanto aparenta. O linho, ele não esquenta tanto assim. Assusta, né, primeiro, mas não, é linho, ou linho misto, né? Muita gente usa aqui. Mas linho puro mesmo, ele não esquenta tanto, ele é para ser usado realmente nessa mudança de temperatura, né? Do calor para o frio, e a gente fica com a mesma roupa. Mas, quando a gente está batalhando, não tem jeito, né, Luiz? Acho que a maior parte do problema também é o peso. A questão do peso é maior do que a questão do calor em si. Mas também, assim, quando você pega um verão desse de 40 graus, não tem peso nem calor que faça diferença. Não tem vai roupa tudo que ser faça quente. diferença.
É verdade. E, gente, uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala a questão de living history, né, de recriacionismo histórico, até porque tem, né, a questão da diferença entre as duas, o que é bem interessante sempre eu acredito que o público ele tem uma expectativa, né, com essas atividades. Eu acho que, assim, a primeira vez que eles vão conhecer, ó, talvez, eu não sei se aconteceu com vocês essa impressão, de que a Era Viking é como se fosse o seriado, ficou muito marcado pelo seriado Vikings. A famosa roupa de couro, tons escuros, né? A Era Viking se tornou uma coisa assim, ambiente meio dark nesse momento, vamos dizer assim. Então, como assim vocês tentam lidar com essa recepção? Há muita gente que fala, eu imaginava que ia ser igual a roupa do Ragnar, a roupa da Lagertha, eu não imaginava que as mulheres iam estar tudo usando ainda vestido, vendo o pessoal recriar, né, mesmo Cara, historicamente. se eu te falar que eu vi isso da minha cunhada anteontem, ela Uhum. teve aqui anteontem. Foi, anteontem. Aqui a gente tava falando sobre o meu casamento, vai ser na Vila Viking, papapá. E ela falou assim: deixa eu ver umas fotos da vila. E quando ela olhou, ela falou assim: ué, é assim? Eu falei: o que tem de errado? Ela: não, cadê a roupa de couro? Eu achei que fosse igual na série. Eu falei: não, não é igual na série. Isso é o mais comum que acontece, né? Essa desmistificação do que o cinema passa, né? Da ideia, não só de vestimenta, quanto do próprio comportamento do povo daquela época. A gente costuma conversar muito sobre isso, que primeiro que Viking não é um povo, né? É uma profissão. Isso é a primeira coisa que a gente costuma falar. E outra que eles eram muito bons em muitas coisas. Eles não só eram invasores, matadores e enviados do demônio, como costumam dizer, né? Eles tinham uma cultura muito grande, tanto que a gente fala das roupas, né? Que as roupas são muito mais coloridas, quanto mais coloridas, mais dinheiro a pessoa tinha, numa classe social mais alta. E aí isso gera um interesse muito grande no público, e é uma coisa muito interessante da gente conseguir passar ali para um grupo de pessoas de diversas idades uma coisa que não é muito dita, né? Que, principalmente disso, de entender que Viking não é um povo, que o povo era o escandinavo e que Viking eram os piratas da Escandinávia, que durou um período de tal a tal, e a gente vai contando a história, é muito bacana. Uhum. E era justamente isso que eu queria perguntar, como é que vocês, quanto esse trabalho, né, do regressivismo histórico, conseguem, né, lidar com essas percepções? Tipo assim, é difícil, o pessoal estranha no começo, ou fica à vontade, assim, dizer, não, realmente a gente que teve equívoco, ou realmente fica ainda muito aquela imagem, né, dessa fantasia. Como é que para vocês lidar, de tentar desmistificar essa parte, né, que eu acho que ainda ficou muito presa por causa desse impacto que a série teve, principalmente, né, e os filmes também, logicamente. É muito natural, assim, gera um deslumbramento no início, que a pessoa não entende. Primeiro que é aquilo, né? Eles esperam, vai ter um grupo viking. Aí espera chegar todo mundo de cor, aí chega a gente tudo lá coloridinho, bonitinho, cordão, pulseira, Parece que a armas gente vai e vender tudo arte mais, no coisa. Não, a bolsa gente vai. pendurada. Aí o pessoal já fica meio assim, mas aí quando a Aquele gente monte de começa a hippie que chegou explicar. no evento, não. Aí quando a gente começa a explicar, a falar dessas diferenças de cultura, da cultura em si e a cultura do cinema, né, que é uma coisa mais teatral, uma coisa adaptada, e aí eles vão entendendo. A batalha sempre chama mais atenção por N motivos, né, porque as armas são muito vistosas, o próprio barulho que a arma faz, a movimentação e tal, é a parte que a pessoa se empolga mais, mas todas as vezes que a gente vai em evento e a gente tem a oportunidade de falar, as pessoas realmente têm interesse, perguntam, né? Quando a gente abre para perguntas, as pessoas costumam tirar dúvida, né? Falar. Quando a gente fala, o Rafa fala muito da questão da mitologia e tudo mais, dos nomes mais conhecidos, né? Odin, Thor, Freya, essas coisas. E aí vai contando as peculiaridades de cada um e as pessoas também muitas vezes não entendem, porque tem uma visão de Thor e Odin da Marvel. E aí a gente vai conversando e o bate-papo é sempre muito interessante.
A questão da parte de combate também, o Luiz costuma falar. Às vezes a gente encena alguma saga, aí o Luiz conta um pouquinho da saga e tal, daquela passagem, e aí a gente vai e encena aquela batalha ali, que foi uma batalha histórica que aconteceu realmente, ou supõe-se que, né? Porque a gente não tem 100% de certeza se as sagas são exatamente como aconteceram, mas é o material mais incrível, né, que a gente tem de consumo. É a fonte primária. A fonte primária, e aí a gente usa e sempre tem um retorno muito bom do público. Isso, bem legal disso, de saber que essa receptividade, né, ela está melhorando e as pessoas também estão querendo entender mais do período do que só olhar e dizer, não era isso que eu imaginava, fiquei decepcionado, não, está tendo esse interesse, né, então de cada Eles vez acham mais... interessante, desculpa, eles acham interessante também a questão do recreacionismo em si, que aí a gente fala o que é a recreação histórica, por que é a nossa roupa, a questão de que muitas dos nossos itens nós mesmos fazemos, e aí a ideia de experimentar aquela vivência daquela época, né? Quando a gente vai para um evento mais fechado, como a Old North era, que era um evento mais de recreação mesmo, de imersão, quando a gente vai para a Vila Viking, que é uma das maiores imersões que tem aqui no Brasil. E quando a gente faz os nossos eventos, o Rafa falou da oficina que a gente fez da carteira, foi uma experimentação que a gente fez e isso gerou a oportunidade da gente que levar a linda! carteirinha aí. A carteirinha do Viajante do Tempo, que a gente brinca, né? Que parece que é uma carteira atual, né? E aí isso gerou a oportunidade de eu levar esse workshop lá para a Vila Viking. E, pô, foi maravilhoso. É uma experiência sempre muito legal. Inclusive, no dia lá, foram 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, uma era a mãe de um rapaz que frequenta a vila, que ela achou interessante, quis fazer e adorou. E, pô, é muito, muito bacana essa troca. Essa possibilidade que a recreação traz, a gente primeiro aprender, segundo vivenciar e melhor ainda passar isso para as pessoas de uma forma bem descontraída, bem interessante, interativa, porque a gente está sempre interagindo com o público. É maravilhoso. Não, sem dúvida, eu acho que esse lance das oficinas, né, que estão rolando na vila, que o Paulo tem organizado, né, acho que tem ampliado muito a vontade das pessoas de conhecer o período, porque você vai interagir, você vai aprender a fazer uma coisa daquela época, você fica, nossa, como é que é uma coisa daquela época? Aí você fica mais curioso ainda para saber que dá para fazer nos dias de hoje, algo que era feito naquela época. Não exatamente como era, porque a gente também, às vezes, falta registro, falta coisa, mas a gente tenta fazer um aproximado. Mais próximo, então, isso é legal, E com a mão na massa, né? Ó, gente, tá acabando a lenha lá, vamos lá pegar, e aí o pessoal vai cortar a lenha, vai separar, vai trazer no lombo para botar ali na fogueira. Então, realmente, trabalha ali no sangue e suor, né? Nessa interatividade. E isso que é o mais barato, né? O mais barato da recreação histórica é isso. E está cada dia mais pessoas, mais jovens estão aparecendo. Eu falo assim com propriedade por conta do trabalho que a gente fez na minha escola. Então, assim, eu fiz esse trabalho com eles durante um ano inteiro, falando vários aspectos dos vikings, né? Da cultura viking, da era viking, e aí eu mostrei desde os deuses, os barcos, as roupas, e aí a culminância do projeto foi realmente quando a gente chegou lá na escola e fez. Então, desde os meus alunos do primeiro ano, assim, 5, 6 anos, já começaram a se interessar por isso e estão passando adiante. Isso que é o barato, né? Que eles estão passando adiante para os pais, para os pais dos alunos, para o tio, para o vizinho. E aí pelo menos na minha escola, já tem ali uma certa cultura de falar dos vikings. Já não é uma coisa tão esquisita para eles, porque a gente já fez esse projeto, né? O Ger Gungnir já fez o projeto lá com eles, da minha escola, e assim, foi a escola inteira, né? Do 1º ao 6º ano, todas as idades ali que eu dou aula, e eles puderam experimentar isso. Então, a cultura ali da escola já mudou.
ele já sabe que o Thor não é louro, né, da mitologia, já sabe como é que é realmente o Mjolnir, já sabe pelo menos alguns fatos da mitologia, como é que foi feito o muro de Asgard, né, a história do Sleipnir. Então, assim, muita coisa eles já estão ali trocando internamente entre eles, né, 5, 6 anos, e a gente vê isso nos eventos também. O último evento que o Gergon Gni fez lá em Petrópolis, tem várias fotos, né, que a gente tirou várias fotos lá. Eu não pude ir, infelizmente, mas os meninos tiraram várias fotos, e você vê assim, bebê de colo participando do negócio. A gente faz a parede de escudos, né? A gente faz a parede de escudos. Também é questionável, né, a veracidade, mas assim, a gente embarca aí na brincadeira. Então a gente faz a parede de escudos, aí uma rodada com os marmanjos, depois com as meninas e as crianças. E tem que ver assim, como é que as crianças ficam para participar de quebrar a parede de escudo, né? Que a gente fala, tem que quebrar a parede de escudo, vocês estão chegando ali no reino tal, então vai com tudo. E as crianças, elas realmente se empenham para aquilo, elas entram mesmo no imaginário da época, e isso é sem igual, é a coisa mais gratificante que tem no recreacionismo histórico. Nossa, muito interessante, eu achei, assim, fantástico, assim, tenho muita vontade de participar desses eventos, um pouco mais, né, para conhecer mais esse recreacionismo viking. E um outro detalhe que eu acho muito interessante é um elemento essencial que eu acho do recreacionismo também tem a questão da ambientação, né? Como criar essa ambientação toda para fazer a imersão, né? Como é que a gente traz os elementos da ambientação para vocês, assim, como que funciona? Escolher um espaço aberto, assim, como que vocês gostam de trabalhar, né, para trazer essa ambientação, para abarcar tanto, né, o combate, quanto a questão justamente de mostrar peças da época, de contar as histórias, como que vocês gostam, assim, de criar esse processo da imersão? A gente procura, né? É complicado, porque a gente não tem a mesma flora que tem na Escandinávia, né? Então isso acaba dificultando um pouco, né? Nós temos florestas densas e úmidas, e lá um clima mais seco e mais gelado, né? As florestas, o mato, as árvores, tudo muito diferente para conseguir trazer uma ambientação, né, escandinávica, né, por assim dizer. Então a gente busca, quando parte da gente, né, e não é um evento, a gente busca sempre o meio do mato, né? A gente pega aqui pelo Rio de Janeiro a Quinta da Boa Vista, que tem bastante espaço, né? A gente tenta procurar ir em dias, né, que tenham menos pessoas frequentando, né, que geralmente é difícil, que é durante a semana isso, né? Que é mais fácil para fazer. Tem a Floresta da Tijuca, mas é um pouco mais complicado de entrar com os equipamentos. Mas também a gente já fez uma vez, eu e o Felipe, o Gustavo e o Marcelo, um amigo que também eram do grupo, a gente fez uma trilha na Floresta da Tijuca com a roupa viking e tudo mais, passando num calor danado, né, porque é úmido o clima. A gente fez uma trilha de 13 quilômetros até chegar no topo lá da trilha e tiramos várias fotos lá, foi tipo foi bem da hora, né, só que aí que tá, essa parte desses rolês, né, assim, que a gente faz é uma coisa pra gente, porque é muito complicado a gente conseguir chamar o público para fazer uma coisa dessa, né? Até porque, né, essa especificamente não tem como chamar, vamos fazer uma trilha vestida de viking, não é todo mundo que vai, né? Então é mais um evento pra gente, como a gente falou no início do vídeo, a recreação histórica também é mais pra gente, não somente pro público, né? A gente faz porque a gente gosta do que tá fazendo, então é uma parada pra gente. E aí a gente tenta puxar assim ao máximo na ambientação, né? Trazer mais itens possíveis que nós temos, né, para compor um cenário e tentar deixar a ambientação boa, né? Eu posso dar um exemplo da minha própria casa, né? É que eu cheguei do trabalho, então cheguei um pouco com pressa, mas geralmente eu costumo deixar aqui atrás um pôster de um tatuador que faz artes no padrão nórdico, né, de arte nórdica, para poder ter uma ideia parecida, né? Aqui também tem o meu escudo e meu machado que eu deixo aqui. Então a gente tenta fazer isso nos eventos, né? Como a gente costuma ir mais em evento para chamar atenção. Raramente, e até agora, nenhum evento foi assim no meio do mato mesmo, né? Tirando o Old North ou a Vila Viking.
Aí a gente tenta levar sempre o máximo de coisas para poder deixar bem ambientado para quem passar na nossa tenda, né? Como foi na escola, né? A tenda e as coisas do lado trazem a ambientação naquele canto em que estão os objetos. Então a gente procura fazer isso, né? Fica com as roupas, passeando perto das coisas, fica falando sobre os equipamentos que a gente está usando, os equipamentos que nós trouxemos no dia para a pessoa se sentir ambientada. E é isso que a gente pode fazer, porque se nós conseguíssemos fazer no meio do mato, ia ser o ideal sempre, né? Das pessoas quererem vir até nós para poder fazer isso, né? Isso me lembrou até, a gente tem um amigo nosso que era do Haglas, que a gente tá conversando, eu estou conversando com ele, de fazermos alguns workshops diferentes no meio do mato mesmo, né? Mas ainda não tem nenhuma previsão disso. Mas seria uma coisa legal também, porque é trazer as pessoas para uma ambientação bem mais mato, né? Porque Próxima da antigamente não tinha realidade, essa. né? Oi? Próxima do que era na época, né? Porque antigamente não tinha a urbanização toda que tem hoje, né? Então a ideia é fazer esse tipo esse negócio para trazer, e é isso que a gente consegue trazer para ambientar as pessoas. Bem legal. Eu achei assim a proposta, né, dessa imersão tanto na natureza quanto só criar um espaço com demonstração, né, de objetos. Eu achei que também é uma coisa assim bem interessante que dá para se criar. Apesar da gente Chama bem. não estar na Escandinávia, mas dá para criar coisas bem legais. Pois é, a Vila Viking é um exemplo disso, que é Perfeito. um terreno em Juquitiba, São Paulo, no meio da cidade, né, que tem Juquitiba, né, tem a parte urbana de Juquitiba, e você entra mais para uma parte lá, vai subindo lá a cidade, você fica bem imerso, né, no meio do mato, com casas e tudo parecido, as pessoas com a roupa. Então é o melhor evento que tem para você se sentir imerso na era Viking. E é importante lembrar que os grupos que estão lá na Vila Viking são todos voluntários, né? A gente faz porque a gente gosta da imersão histórica, do recreacionismo histórico, a gente gosta de passar isso. Os grupos fazem mesmo por amor à recreação histórica, para passar para a galera, né, tudo que a gente conhece. Então, tudo lá é realmente uma imersão, né? Quando passa ali da entrada da Vila Viking, para a gente se colocar na era mesmo. Então, a gente evita de falar coisas de futebol, de coisas modernas, né? A gente não fala nada, a gente realmente fica ali falando e agindo como uma pessoa da era Viking. Então, tudo aquilo que a gente tem, lógico, o óculos não vai ter como tirar, né, na época, mas, assim, o fazer as coisas, a gente realmente tenta puxar o público para isso. Então, quando até a gente não usa celular, não tira foto, tem lá uma fotógrafa oficial da Vila Viking, justamente para, né, ter o registro dessa recreação, mas a gente não usa celular, a gente não usa faca, a gente não usa talher, a gente não usa nada que a gente use lá na Vila Viking é moderno. Então, a gente tenta sempre se apegar a isso, assim, ao máximo. Então, assim, a ambientação, né, eu acho que a Vila Viking, assim, é disparado a melhor fonte para você conhecer realmente a era Viking, né? Você está inserido naquela sociedade. E tem os eventos de recreação histórica no Rio, São Paulo, que eles são de recreação histórica, são imersivas, mas rola também uma parte teatralizada, né? Para poder trazer essa galera que está chegando, né? Realmente, se fosse apenas uma recreação histórica para um totalmente leigo, a gente tem que ir com calma também, né? Para não assustar. Assim, eu estou aqui para me divertir ou estou numa aula de história? Não, você está nos dois. Vem ver como é que é. Vem ver como é que é cortar uma lenha, vem ver como é que você prepara o fogo, que é difícil pra caramba, tá? Pra gente que está aqui no conforto da nossa casa, que tem o fogão, tem tudo direitinho, a luz elétrica, tudo bonitinho. Gente,
fazer o fogo é muito difícil. E o pior, manter o fogo. Isso aí. E aí a gente faz isso tudo lá, né? Os grupos de recreação, Gergungni, Haglas, Mihawks e tantos outros que tem espalhados pelo Brasil, a gente é isso, ó, eu sou um escandinavo, o fogo está acabando. Você me ajuda, por favor, vai lá alimentar o fogo, porque ele está apagando. E é isso. Então porque se você não fizer isso, você não vai comer. Não vai comer. Você não vai ter comida, né? Se o fogo apagar. E é isso que a gente quer trazer também, assim, a urgência, a necessidade e a técnica para cada um que chegue, né? Nesses eventos de imersão completa, né? Nos eventos, a coisa já é mais maleável. E eventos que é de cervejeiro, que a gente faz bastante aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também tem alguns. Em eventos cervejeiros já é assim, é o primeiro contato. Então a gente não pode chegar chegando na história, né? A gente vai com calma, a gente mostra a batalha, a gente mostra nossas roupas, a gente vai conversando para realmente conseguir ganhar esse público, não é? Lá na Vila Viking e outros eventos mais imersivos, não, o pessoal já está indo para isso mesmo. Ele quer viver aquilo, ele quer fazer, ele quer alimentar o fogo, ele quer fazer a comida, ele quer fazer tudo ali como um escandinavo. Então a gente já já pode trabalhar muito melhor com esse público, né? Que já espera isso. Agora, o público de cervejeiro, a gente tem que ir com calma. E são os que mais gostam. O público cervejeiro, cara, primeiro que já está também, né, mais para lá do que para cá, então vê aquelas roupas, vê aquela batalha, e ele se amarra. Ele fala, pô, me bota aí no grupo, bota no WhatsApp, eu já quero seguir vocês, pô, quando que vai ter a próxima? E aí esse cara aí, ele vai ser o próximo, vai ser aquele que vai estar na imersão depois, vai ser aquele que vai procurar os grupos de recreação histórica, vai ser aquele que vai realmente entrar na recreação, vai estudar, vai pegar os grupos, vai entrar no YouTube para ver, né, os debates sérios, vai entrar em grupos de estudos sérios, vai ver aqui a página da Márcia Gutierrez, vai ver aqui todos os vídeos que ela já mostrou aqui, né, de grupos de recreação, de música, enfim, de vários trabalhos. Então, esse cara aí, ele vai ser o próximo a entrar num grupo, num evento de imersão. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Bem colocado e bem legal isso que você falou, que realmente vai haver realmente essa procura, né? Depois da experiência, vem a vontade da procura por conhecer no mesmo período. Às vezes impacta a vida de alguém a adentrar nesse assunto por causa dessa experiência mesmo que há, né? Da própria imersão com a Era Viking. E uma coisa que a gente estava até comentando, né, que até o Rafa falou, que é a questão do combate, né, que vocês estavam falando, que o Luiz realmente, quando ele fez a entrevista, ele falou muito dessa questão do combate da Era Viking. Então, como é que vocês organizam, né, esses estudos? Porque a gente sabe que tem várias metodologias para o combate, né, na Era Viking, assim como a gente tem as citações das sagas, que tem a saga de Nihol, por exemplo, que é muito popular em sentido de falar da questão dos combates, a saga de Gunlog, que também é bem popular com essa questão também de combate, Gunlog Língua de Serpente, né, se não me engano, que é a saga que fala dessa questão de combate. E aí eu queria justamente saber como que vocês tentam aliar essa questão, né, de saber o que tem. Esse mesmo, Gunlog Língua de Serpente. Acho muito legal essa saga. E aí, inclusive, essa edição é maravilhosa, né, do professor Theo Musburger. Então, justamente, como é que dá para a gente organizar nesse estudo de saber o que procedia nesse combate, o que estava muito fictício, que não dá para colocar na hora, que senão a imersão vai perder alguma coisa se a gente colocar uma coisa que a gente vê que não é. Como é que vocês organizam nessa questão para fazer esse combate? A gente tenta fazer de um jeito que fique palatável para as pessoas e também que fique histórico, né?
eu sempre bato na tecla da gente fazer o mais histórico possível, um pouco independente do público gostar ou não, porque a ideia, pelo menos pra mim, é conseguir passar. Só rapidinho, o Vitor falou que tá caindo e voltando porque a bateria dele tá ruim, ele tá tentando manter conectado o celular, tá? Perfeito. Então a gente tenta fazer uma mescla, né? Isso daí foi até uma coisa que eu conversei com o Vitor, da gente fazer um combate um pouco diferente, né? E tentar não exagerar e fazer uma coisa parecida com a série Vikings, né? Até porque a nossa ideia é mostrar um negócio diferente do que a série, do que o estereótipo se perpetua, né? De que era bateção de escudo, né? Como eu falei lá no nosso vídeo do combate. Então a gente veio com uma ideia de fazer uma leve mistura. A galera gosta de ouvir o barulho das espadas, então a gente vai fazer vai trazer a partir de agora, né, a gente vai começar a fazer assim, né, quem for lutar, trazer essa abordagem mais, eh, histórica, né, quer dizer, histórica é complicado falar, né, porque a gente não tem um manual certinho, mas uma abordagem um pouco melhor, que abrange melhor as armas, né, que faz melhor o uso delas, e vai fazer ela fazer mais barulho para poder ainda assim o público ficar: "Caraca, que legal, esses patos ps, 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 ps", fazendo aquelas coisas toda, mas também para eles poderem se acostumar a ver uma coisa mais real, né, e não ver só a bateção de espada no escudo e tudo mais, né. Que como eu já falei, né, eu sigo a linha de combate mais parecida com a do Jimmy Carter, né, Rola de Varzeka, o nome dele, e é uma luta bem mais contida e muito mais precisa para poder tentar abranger, né, como é que era as lutas antigamente, tentar trazer mais realismo, porque como eu falei, nessas bateção com força, é muito fácil você se machucar ou você danificar o equipamento, né, e antigamente você tentaria manter o seu equipamento mais, durável possível, mais tranquilo, né, para não quebrar o escudo, a espada principalmente, e você também quer ter uma segurança, né, então você não quer perder o seu dedo na luta. Então você tem que lutar de maneira mais cautelosa, mas sem perder, né, a graça, né, das armas. Então a gente fez isso na última edição que a gente foi do Oktoberfest, que teve esse ano, e a gente trouxe esse tipo de combate e as pessoas gostaram. A galera ainda assim ficou lá interessada, ficou vendo como é que era a luta. A gente não se machucou, né, evitou de se machucar, e os equipamentos ficaram bem mais, seguros com isso, e essa vai ser a nossa abordagem nova para poder trazer o combate para as pessoas, que, né, é engraçado, né, porque nas sagas os combates, eles se parecem às vezes com a série VIX, né, que é a bateção de golpes fortes e tudo mais, né, o que fica muito difícil de falar que isso é verídico, porque a gente sabe como é que é a composição dos escudos, como é que é a composição das espadas, e se você der um golpe com força, como é dito nas sagas, a sua espada não vai quebrar o escudo inteiro. Só se for um escudo muito mal feito, realmente somente com madeira e nada mais, e uma madeira ruim, fraca, mal encaixada, né, as placas, e você dá realmente um golpe com muita força, a sua espada não quebrar, né, não pegar de algum jeito torta no veio da madeira, e aí sim você talvez consiga chegar mesmo até o pomo, né, onde a pessoa segura, né, perto da bossa, né, vir lá de cima do escudo descendo até chegar ao pomo, né, como tem muitos relatos nas sagas disso, né. Então, é muito, né, esse aqui é o legal das sagas, né, na época, era ser aquela coisa mais heróica, né, do guerreiro, do principal da saga ter uma força absurda e conseguir destruir um escudo com um único golpe, destruir uma pessoa com um único golpe, né. O que, né, tem muita gente que crê que não é assim. Então essa é a nossa abordagem para o público, trazer um pouco das sagas, né, falar sobre as sagas também nas palestras, né, antes da gente começar a fazer as coisas, mas também trazer a parte histórica, porque eu falei, tipo, agora a minha ideia é fazer as lutas sem ser só batistaca, somente, ser somente não, ser uma mistura e, se puder priorizar, ser um combate histórico mesmo, né, ainda mais se for um evento que nós possamos
comandar, né? A gente vai fazer um workshop, ou vai ser o evento do Gungnir, que também é uma coisa que a gente está querendo muito fazer, né? Eu, o Felipe, o Rafael e o Vitor, a gente já conversou muito sobre isso, da gente fazer o nosso evento Gungnir, né? Então aí vai ser as paradas da nossa regra. Então, o que o Rafael quiser falar, do jeito que ele quiser falar, seja, né, a parte que ele falou, dá para trazer história, fazer uma aula de história e ser lúdica e ser divertido, né? Mas sem também querer abraçar o público cervejeiro e tudo mais. É abraçar um público que realmente queira conhecer a cultura nórdica. Então vai ser uma parada mais séria e mais histórica. E aí sim, a gente vai estar comandando, não vai precisar de uma outra pessoa chegar e falar, pô, deixa mais animado. Não, vocês estão aqui para ver cultura nórdica, combate nórdico, mitologia nórdica, carteiras nórdicas, tudo nórdico. Então vai ser desse jeito, vai ser na minha abordagem, que é a abordagem mais que, pelo menos eu acho, né? Aí, como eu falei também no vídeo, não dá para afirmar que é o correto, mas é a abordagem que eu acho mais coerente para se tratar sobre o combate dos nórdicos. Aí essa é a nossa ideia. Nossa, bem legal. É até interessante porque quando a gente estava falando essa questão das sagas, né, até das próprias produções cinematográficas trazem esse lado da combate, né, foi uma coisa até surpreendente para mim quando a gente vê, por exemplo, também a questão do próprio filme do Homem do Norte, que foi, assim, acho que um épico agora nesse meio da Era Viking, né, porque ele tenta, de certa forma, trazer um lado um tanto mais histórico até do que as outras produções trouxeram, de combates até quase com pouquíssimos armamentos. Não sei se vocês repararam. É praticamente a espada e o corpo a corpo que vai. O final, praticamente, é o tio lutando com o sobrinho, nus, e só com espada e o escudo, e o negócio começa o escudo já começa a sair e fica já só espada com espada. E eles sem nenhum armamento, nem nada, nem roupa. Nesse final tinha, né, do calor que estava lá naquela situação que eles estão naquele final do filme. Então, é bem interessante isso. Então, até queria comentar isso com vocês, se vocês têm essa proposta de trazer, vocês gostariam de trazer combates também, até com essa questão assim de não tantos armamentos, né, de falar dessa questão dos combates mais corpo a corpo, até da questão, por exemplo, falar um pouco da Glima, que é aquela estilo de luta, né, que tinha antigamente. Como é que vocês veem essa perspectiva também dos combates que têm menos armamentos para se demonstrar? É normal ter pouco armamento na Era Viking, a armadura não era uma coisa comum, né? A proteção majoritária de qualquer nórdico ia ser o escudo. A pessoa que tiver um tiquinho a mais de grana consegue um elmo. Agora, quem tem grana bacana pega uma cota, né? Geralmente como são itens de luxo, né? Que é mais da elite. No início da Era Viking era muito comum de ser obtido por comércio ou saque, né? Principalmente com os francos, né? No Império Carolíngio, eles conseguiam tem vários registros deles saqueando a cidade, e o cara, meu irmão, toma essas coisas aqui e mete o pé da cidade, porque tá foda, vocês estão tá deixando pobre aqui. Então os caras conseguiam muito assim no início da Era Viking, mas pro final da Era Viking, né, pro século X, por aí, já foi começando a ter um pouco mais uma centralização do poder, né? As pessoas não eram assim tão fragmentado o poder. Então um rei conseguia deter poder monetário e pagar melhor guerreiros, né, para ser a sua guarda de elite, para terem e usarem equipamentos de qualidade, né? A gente tem os Jomsvikings, por exemplo, né? Nesse quesito aí de uma guarda de elite puramente bélica, e eles tinham os melhores equipamentos. E as pessoas, quando iam lutar, elas não tinham muito equipamento, né? A gente não sabe se eles usavam gambison, que são roupas acolchoadas. Então, era basicamente um elmo, um escudo e, sim, top de lã para torcer, para dar uma amaciada, né? Eu vi até uma vez uma foto duas pessoas lutando, né? Não sei se é um grupo, como é que era, foi só uma foto que eu achei no Facebook, dando uma sugestão de pegar, por exemplo, aquelas capas que a gente veste e deixar ela bem compacta, assim, né? Dobrada de vários jeitos, só para poder dar uma volta assim no seu corpo, igual uma alça, e prender com uma fíbula e usar isso como uma gambison, por exemplo, para proteger um pouco mais uma área específica do peito, que fica mais à mostra do escudo, né? Pode ser aqui o lado direito, né? Que é onde tem a espada, o esquerdo tá com o escudo. Então você tinha muito realmente o corpo exposto para lutar. Você tinha só a sua roupa do corpo. E é por isso também que a gente
eu acredito que a luta tinha que ser cautelosa, porque se você perde um dedo ou uma mão no meio do combate, já era. E você não tá indo lá para jogar sua vida fora, você tá indo lá para cumprir um trabalho, seja para um rei, seja para um Yao, seja para você mesmo, você quer se enriquecer, né? Então, eles iam mesmo assim, como a gente vê no Northman, poucos equipamentos, e era torcer para não ser atingido, né? Era treinar para não ser atingido, usar o É, escudo. Fala, Vitor. normalmente a galera tem a ideia de que só porque eles tinham pouco, eles não sabiam fazer o que eles estavam fazendo. O guerreiro ia lá correndo, lutava e morria. Sacudia a espada lá, matava 3, 4 e morria. Não. Numa época em que tudo era resolvido com guerra, eles tinham que saber o que eles estavam fazendo. Então, quem guerreava, eles tinham as técnicas de como lutar à distância. Tanto que eu não sei se eu dei uma desconectada aqui, eu não sei se o Luiz chegou a falar no começo, quando chamam a gente para evento, a galera até pergunta, como é que é a luta de vocês? A gente pergunta, vocês querem uma luta de exibição ou vocês querem uma luta de histórica? A galera, a maioria das vezes, quer uma luta de exibição porque é uma luta muito mais teatral, aquela a espada batendo, fagulha voando, escudo voando na cara do amiguinho. Isso daí chama a atenção do público. Aí quando a gente, fazer uma luta histórica, ver dois caras à distância, se cutucando, tentando passar uma brechinha, mal a espada bate uma na outra, mal faz barulho. Isso não atrai o público. Mas isso daí deixava o cara vivo. Isso o cara fazia o cara voltar pra casa mais um dia. Às vezes o cara, um corte, como o Luiz disse, às vezes um corte superficial que agora você pensa, besteira, matava o cara em uma semana. Entendeu? Um cara, você perder um soldado em uma semana naquela época, era prejuízo. Porque você precisava daquele soldado na parede de escudo. Ou combatendo outros soldados. Agora você supõe uma guerra de 5 dias, se toda hora um se corta e morre daqui a pouco, tu não tem mais um exército. Então eles tinham que ter toda uma técnica de luta. A parede de escudos provavelmente não era aquela coisa que a gente vê em filmes e séries, porque aquilo ali é um açougue humano, basicamente, é uns caras um cortando o outro ali. Se você for botar aquilo ali em base histórica, no final da guerra ali vai sobrar 3, 4 candangos, acabou a guerra, não tem mais o que fazer, entendeu? Nem os caras conseguiram invadir, nem os caras conseguiram defender. Pode falar, Luiz. Não, mas é isso, né? Um corte podia infeccionar com mais facilidade, um corte na barriga, no pescoço, e era muito mais uma coisa cirúrgica, né? Não era também super fácil, por ser mais cirúrgico, não era super fácil. Você passou a espada na roupa e você vai abrir um corte enorme na pessoa. Às vezes você esbarra a espada, né? A espada esbarra uma na outra, ou esbarra no escudo e desliza pelo escudo e encosta em você, às vezes isso daí não te corta, a lã segura, né? Então, não é qualquer corte que você vai também se ferir, né? Mas também você não pode se dar o luxo de se ferir, porque as batalhas não eram em larga escala, como era no Império Romano, nem como era na Grécia, e nem como foi na Idade Medieval posterior, né? Eram pequenos saques, né? Pequenas invasões, e Milícias. e era muito mais quase um X1 mesmo com todo mundo, sabe? Você pegava seu grupo, que às vezes a gente vê até nas sagas, às vezes ia 50, 30 pessoas para um saque, né? 30 A cena que pessoas. eu. Desculpa te interromper, Luiz. Uma cena que eu detesto colocar séries como exemplo, mas uma das cenas mais interessantes que dava pra representar uma guerra daquele tipo é aquela Batalha dos Bastardos. Porque era basicamente aquilo ali. O cara lutava com um, do nada aquele um era atravessado por uma lança que tomava a espadada do outro cara, que caía do cavalo. Não tinha um meio termo ali. Entendeu? Uma coisa que o Luiz tinha falado agora há pouco sobre o corte infeccionar, aquela ideia de que essa era uma guerra imunda, sabe? Não era essa guerra à distância que tem hoje em dia. Você pensa que assim, beleza, eu me cortei com uma faca. A faca que você se cortou estava limpa 15 minutos atrás. A espada que o cara cortou o seu braço, fez um cortezinho no seu braço, acabou de atravessar o intestino do amiguinho. Entendeu? Então o seu braço tá todo imundo, de fezes, infecção, urina, tudo que for. E sangue. Às vezes sangue contaminado. Já é uma porta de entrada pra você morrer em 3, 4 dias, entendeu? Então era uma coisa bem. Tinha que ter cuidado, né? A parede não era uma coisa, como a gente vê, né? Aquilo tem teoria de ser uma outra formação, né? Ou nem ter formação, né? Como eu falei, são 30 pessoas contra uma pequena
um pequeno monastério com alguns guardas ali, você vai, cada um luta contra uma pessoa, você vencendo uma pessoa, vai ajudar teu amigo, né, e vice-versa, o cara vai tentar ajudar o amigo dele, e vai ficando nessa. Aí se o rei é derrubado, ou a pessoa que segura o estandarte do rei, né, que simboliza o rei, né, ou seja, o motivo de você estar ali, ou o seu ideal, né, se essa pessoa é derrotada, as pessoas costumam correr em debandada, e, pô, porque não tem mais o porquê eu estar aqui, né, eu tô aqui sob o comando daquele ideal ali, daquele líder militar. O cara morreu, eu não tô devendo mais nenhum juramento pra ele, eu não tenho motivo mais pra ficar aqui, eu posso continuar, ou posso ir embora, tá ligado? Era mais, né, parece mais leve, né, não era mais leve, mas era um pouco menos rígido o combate, sabe? Ele era bem mais móvel e né, X1 específico de pessoa com pessoa. Que é difícil de recriar, né? Porque a gente precisa de muita gente para fazer isso. Mas, tipo, com as 4 pessoas que tem aqui, dá pra gente fazer um combate assim, né? Mostrar como seria uma invasão, um saque, cada um lutar com um e quem ganhar vai lá ajudar o amigo e fica 2 contra um mesmo e aí a pessoa tem que se virar. Porque era Essa muito parte do, difícil. essa parte do combate eu acho que é a mais difícil, assim, de aceitação do público, sabe? Porque a primeira coisa que você ouve é: ué, mas eles não queriam ir pra Valhalla? Morrer não era uma meta pra eles? Ah, como é que você vai explicar pra pessoa que, assim, beleza, morrer é uma meta pra eles? Mas vamos supor que naquela batalha ele não morreu, mas ele tá todo cortado. Daqui a um tempo, se ele morrer daqui a 3 dias, deitado num leito, sangrando, cheio de infecção, ele não vai pra Valhalla. Então não é interessante pra ele sair igual um alucinado pra bater de frente com um monte de escudo e não saber se vai viver ou não. Se é pra morrer, tinha que ter um fim, sabe? Já que é pra ser assim, vai ser definitivo. Uma coisa que a gente consegue passar nessas apresentações é, por exemplo, o que o Vitor falou, né? Com certeza, a batalha teatral ela chama mais atenção, mas a gente faz esse contraponto de mostrar a batalha teatral, mostrar como era, e quando a gente explica o motivo do porquê ser daquele jeito, as pessoas falam: ah, tá, agora eu entendi, ah, faz sentido. Então, também é uma forma da gente desmistificar, atender o público das duas formas, e aos poucos a gente vai inserindo essa ideia de que a batalha ela é diferente por conta de tudo isso que foi dito agora, né? Essa questão de Valhalla também. A gente fala assim, não é que eles queriam morrer, eles não se importavam de morrer na batalha, porque para eles morrer na batalha era uma honra, mas não era um objetivo de vida eles irem para a batalha para morrer lá. E aí Ele as pessoas morria lá e ele também tinha uma entendem fazenda que isso. tava no nome dele lá esperando ele, sabe? Ele tinha mulher, ele tem filho, ele tem gente que depende dele lá. Então se ele, vou morrer, vou pra Valhalla, beleza, mas e a fazenda que eu deixei pra trás? E o meu renome que ficou pra trás, sabe? Ele tem essa, além desse querer dele. As pessoas entendem que não é uma questão, eu quero ir para a batalha porque eu quero morrer. Não. Se eu morrer em batalha, ótimo, porque eu vou morrer com honra. Eu não quero morrer atropelado por um cavalo. Mas então, assim, eu quero ir para a batalha porque pelo menos se eu morrer batalhando, eu vou para Valhalla e a minha família vai ter todo o meu renome, né? Vai ser bom para minha família, eu vou faltar para minha família, mas vou deixar um legado. Então aí as pessoas começam a entender essa questão do viking ser mais destemido em relação de se lançar na batalha com toda, né, com toda a garra, com todo o empenho ali, porque para eles morrer não era um problema tão grande como é para o cristão, né, e para outras religiões e tudo mais. Não, isso que vocês colocaram é muito interessante. Eu acabei de lembrar, né, da... Como é o nome, meu Deus? Do Vinland, já estava esquecendo o nome. Do próprio Vinland Saga, que tem aquele personagem do Thorkel, né, que tem aquela perspectiva de que ele tem que ter alguém que vença ele, que vá matar. Acho que isso também fica, né, na cabeça das pessoas quando elas assistem essas produções, de que o nórdico deseja, né, a morte para atingir o Valhalla, atingir o ápice, né, das habilidades que ele tem, servir provavelmente como um Einherjar do exército de Odin, mas isso realmente é uma coisa questionável, porque realmente você não vai pensando em morrer, até porque vai dar desfalque no próprio exército do lado que você está. Você morrendo é um a menos também para o próprio combate. Então, isso é bem interessante, essa perspectiva também de desmistificar essa marcialidade, né, da era viking,
O Rafael vai poder me corrigir se eu tiver errado, mas assim, essa evolução da questão de Valhalla ser o grande foco dos vikings vem muito da cristianização, entendeu? Porque você pega a ideia do Valhalla ser o paraíso dos vikings e o Hel ser automaticamente o inferno dos vikings. Então, o cara ele tem que morrer para ir para Valhalla, porque o Valhalla é o paraíso dele. Então, ele tem que querer morrer de forma honrosa, senão ele vai para o inferno. Não, não é necessariamente assim, não era necessariamente assim. Foi muita coisa assim romantizado, né? Então, até isso que a gente está comentando aqui, né, do Valhalla, ele iria para Valhalla, ele iria com essa garra toda, despretensioso. Isso é muito da romantização, né, que aconteceu lá no século XIX, XVIII, XIX, que romantizou essa parte da história, né? Romantizou uma religião, né? Não deixa de ser, e romantizou a cultura de maneira geral. Então, realmente, a gente tem que ir com muito, muito cuidado ao falar isso com o público, né? Ao poder mostrar como é que era a batalha, como é que era. E isso que o Felipe falou é essencial, né? A gente mostra, o histórico era assim, o hollywoodiano é isso aqui, né? E aí tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro, aí varia. Mas a gente quer mostrar isso. E quanto a Glima, né, a gente ainda vai treinar, né? A gente ainda vai botar alguma Glima aí isso daí é um assunto, mas até já a gente chegou a conversar isso lá no Oktober, eu e o Vitor, né? Ele, no meio da luta, falou, vamos fazer um Glima aqui. Não, porra, a gente nunca treinou o negócio, não dá pra gente fazer isso agora, não, calma. Vamos treinar, deixa eu procurar, tô procurando ainda vários artigos sobre Glima, se tem algumas coisas, né? Tem um professor na internet, acho que é Magnus, alguma coisa, né, Rafael? Lars Magnus. É o Lars, Isso, Lars o cara Magnus, sabe muito de Glima, então assim, eu ainda tô vendo as coisas sobre isso de Glima, para quando for ter o treino, né? Geralmente treina eu, o Vitor, às vezes vai o Felipe também, a gente fazer um treino de Glima para quando for para alguns eventos, apresentações, a gente poder mostrar o Glima mesmo, mas não dá para sair fazendo avulso, porque ele é diferente do Jiu-Jitsu, tem finalidade diferente, o Glima moderno que é praticado na Islândia como esporte é diferente do Glima da histórico, né, digamos assim, né, da Era Viking, então tem muita coisa que ainda tem que ver, mas, tipo assim, tá real nos nossos planos da gente começar a fazer, e fazer até mesmo, pode fazer um evento só sobre combate viking, só fazer de Glima, por exemplo, dá pra fazer Não, uma parada assim. e interessante também é levar em conta que ontem eu tava num evento de histórico também, mas não era viking, mas foi uma coisa que eu vi no evento que é uma verdade que tem. Somos adultos. No dia seguinte a gente vai trabalhar, entendeu? Ninguém quer ir trabalhar com um ombro deslocado. Ninguém quer ir trabalhar com um braço quebrado. Entendeu? Então a gente tem que fazer a parada entendendo o que a gente tá fazendo. Na hora do calor lá, a gente quer fazer, não, vamos fazer aqui, não sei o que, não sei o que. Né? Dá ruim, eu sou uma entendeu? terapeuta, imagina eu machucar minha mão. Como é que eu vou trabalhar? Exato. E para isso que entra os estudos, né? Os estudos de um grupo de recreação histórica é justamente fazer esse debate que a gente está fazendo aqui dentro do nosso grupo. E aí, vamos colocar Glima? Como é que a gente vai estudar? Vamos nos reunir para a gente ver uma técnica melhor que a gente possa fazer, o que a gente pode modificar dessa técnica, usando os nossos equipamentos, né, a nossa roupa, porque, né, a gente vai tirar a roupa no meio de um evento para fazer a Glima, ou a gente vai fazer com as nossas roupas, e como é que vai ser essa transição? Então, isso tudo aí a gente tem que levar em consideração antes de efetivamente, agora a gente tem uma apresentação de Glima. Então, realmente não é só jogar a ideia e vamos lutar. Não, tem muito estudo, tem muita técnica, tem muita experimentação, né? A questão da arqueologia experimental também passa por isso, assim, a gente experimentar um golpe. Como é que vai ser um golpe de Glima para o outro? Como é que o outro vai sentir? Como é que vai ser a questão dele rolar? Como é que vai ser o apanhar nesse golpe? Né? Você levou isso muito bem, porque no evento que a gente foi fazer isso, eu chamei o Luiz pra Glima, mas eu e ele estávamos totalmente equipados. A gente estava de Gamberson e cota de malha, a gente estava com quase 30 quilos de equipamento. Imagina a gente se puxando e rolando no chão com quase 30 quilos de equipamento.
Então, assim, é uma série de experimentação, né? Até realmente a gente conseguir fazer uma apresentação satisfatória para a gente, para o público, tem aí uma boa caminhada de estudo, mas tá nos nossos planos aí fazer a Glima. Mas tem muito estudo ainda pela frente, né? Tem muito, como o Luiz falou, muito material aí, muitos mestres de Glima, que a gente também tem que entender qual é a técnica que ele usa, se ele usa mesclado com a moderna. Então, a gente. Esse é o barato da reconstrução histórica, né? Esse é o barato da recriação. É a gente poder experimentar também. Seja como fazer uma roupa ou como dar um soco na Glima, né? Um golpe na Glima. Então, a gente também tem que experimentar. É tentativa e erro, não tem jeito. Estudo e tentativa e erro. E saber o que tá fazendo, porque a gente pode estar fazendo uma coisa, ele tá fazendo um sumô e tá falando que é Glima, entendeu? Não é. É verdade. Não, tem que procurar bem certinho. Se vocês quiserem, tem aí no próprio canal, né? Entrevistei ele. Uma pessoa muito gente fina, assim, tem bastante conhecimento, né, sobre o assunto. Vocês têm que estudar bem, porque realmente ela tem várias complexidades, né? Ela não é uma luta tão Não é simples assim. simples, Quando eu não. conversei com ele, tem todo a gente pensa, né, que é só um negócio de puxar, jogar. Parece uma coisa meio... Lembrou muito pouco, às vezes, do judô, alguns aspectos da Glima. Até coisas relacionadas ao sumô, que vocês falaram, né? Tem algumas coisas que me lembravam, por causa que ela tem duas modalidades, inclusive até com cinto, que eu esqueci agora, que tem É o moderno. que tem a com cinto e tem a que é a feita normalmente. Geralmente não tem, assim, grandes equipamentos, é só mesmo o corpo da pessoa vai e luta, mas ela é bem interessante. Quando vocês forem estudar ela bem, acho que vai complementar bem o trabalho de vocês, assim, quanto a essa parte de recreacionismo. E para a gente, assim, finalizar a entrevista, eu queria justamente perguntar para vocês a questão, por exemplo, de como é essa questão para vocês de fazer, né, essa parte desses objetos, desses materiais, como é que vocês tentam, assim, desenvolver a questão do aparato de couro, do aparato da vestimenta, como é que é produzir para vocês? Vocês veem, assim, grande dificuldade, tenta fazer como era feito na época, ou adapta para poder fazer, como é que vocês também criam essa própria durabilidade das peças, né, para poder que elas sejam bastante usadas, como é que vocês lidam com todo esse processo de criação dessas peças? A questão do couro, né? Tem eu e o Gustavo também, que é outro integrante do grupo. A gente tem uma marca, né? A gente faz alguns acessórios e a gente foi buscando, né? Aprender na internet, conversando com alguns amigos daqui que já trabalhavam com couro, que já faziam acessórios, e a gente foi aprendendo a técnica. A gente busca fazer da forma mais próxima de como era, né? Vendo os vídeos de quem faz da forma histórica, mas não tem jeito. Atualmente a gente acaba mesclando com ferramentas modernas e tudo mais, mas buscando sempre a técnica mais próxima de como eles faziam. A gente já fez um escudo, né, que inclusive a gente doou lá para Vila Viking, está lá no salão. Tem vários escudos lá de vários grupos, o nosso está lá. Os grupos que ajudaram a construir e botaram o escudo lá. E foi uma experiência bem legal, que a gente fez em grupo, né? A gente comprou todo o material, aí a gente foi fazendo, cada um foi experimentando uma parte da construção, de colar o tecido, de costurar o couro na borda, de prender a bossa, e foi muito legal. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar lá na vila e fazer a bossa para o meu escudo. Eu ainda não consegui fazer o escudo, mas já tenho a bossa. E eu, junto com o Vico, o Vinícius, né, que é o ferreiro lá da vila, eu fui fazendo junto com ele. E a ideia da recriação é essa, você experimentar o máximo possível de tudo que era vivenciado naquela época. A minha roupa, a maior parte foi eu que fiz, tirando, né, o cinto que eu comprei, a túnica, a minha calça, meu gorro. Eu fiz junto com a Vicky, né, que é a nossa costureira mora aqui mais especializada em era viking que tem. E aí eu fui lá na casa dela, ela foi me ajudando, me mostrando, eu aprendi. E cada um aqui vai fazendo essas coisas. O Luiz, né, com a questão
do combate, ele gosta mais da parte de armas e tudo mais. Eu e ele, a gente também botou cabo nas nossas lanças, a gente comprou a ponta da lança e a gente mesmo botou o cabo, e aí é mais ou menos nesse esquema. Bacana. E, assim, uma última pergunta que eu acho que é bem interessante, que eu gosto de fazer muito para os grupos, né, de criacionismo histórico, quais são, vocês veem, assim, os principais desafios, né, de trazer o recreacionismo de um período que muitas das vezes, às vezes causa polêmica no Brasil por conta que as pessoas dizem, mas não teve Era Viking no Brasil, por que tem que fazer sobre isso, né? Acho que vocês já ouviram isso muito. Eu também ouvi muito quando iniciei minhas pesquisas, meus trabalhos. Então, na perspectiva de vocês, como é que vocês veem esse grande desafio, né, de trazer um processo que é uma coisa que acho que todo mundo tem o direito, de, quando gosta, de mostrar alguma coisa que gosta, mesmo que o Brasil não tenha vivido isso, mas justamente para vocês, qual é esse grande desafio, né, de mostrar esse processo da Era Viking, um país que não passou por esse processo, mas que as pessoas questionam às vezes isso. Acho que é um pouquinho de ignorância das pessoas de entender o que é o recreacionismo, na verdade, né? Muita gente acha que a gente está querendo se passar por escandinavo. E não é essa a ideia. A ideia é, a gente gosta daquela cultura, a gente toma, né, teve em algum momento, cada um teve sua maneira de conhecer, de ter esse conhecimento, né, esse contato com essa cultura, gostou e quer tentar vivenciar aquilo ali. A partir do momento que a gente explica isso, eu acho que a gente quebra um pouco desse paradigma, dessa ideia errada que as pessoas têm. Não, mas você só pode recriar se você tiver descendência nórdica. Não precisa. Você pode sim, até porque eles mesmos, quando iam viajar, eles se apoderavam de um monte de culturas alheias, tudo que eles encontravam pelo caminho, que eles achavam interessante, eles tomavam para si. Então, Exatamente. se eles eram assim, por que a gente não pode também experimentar a cultura deles, né? Eles eram basicamente... Isso quebra... Fala, Felipe, fala. Primeiramente, antes deles serem os vikings, eles eram comerciantes. Eles já viajavam, já conheciam outros povos, já tinham esses contatos. Tanto que, eu não sei se é real, mas eu acredito, né, uma opinião minha, que eles começaram a se tornar vikings justamente por ter esse contato com outras culturas, ver a facilidade de ter acesso, né, de pilhar aquelas riquezas, de ter acesso a uma terra mais fértil. E eles buscavam muito isso, né, de conquistar a terra por conta da Escandinávia ser um terreno muito inóspito, né, eles eram fazendeiros, pescadores e tudo mais. E aí, quando a gente coloca isso, a gente quebra um pouco dessa ideia errada de que, não, só poderia fazer uma recriação viking se você tivesse descendência viking, se você tivesse nascido na Europa e etc e tal, que a gente, como você disse, a gente costuma ouvir muito, né? Eu levo um pouco. Pode falar, Rafa, pode falar. E esse tipo de pensamento, né, que o Felipe falou que a gente tenta quebrar, geralmente parte de brasileiro. O brasileiro que fala assim, não, peraí, os escandinavos, como é que vocês estão se apoderando? Só que os grupos lá de fora, eles são muito mais receptivos. Quando eles descobrem que tem grupo brasileiro fazendo a recriação histórica, eles falam, caramba, que legal, como é que é isso? Me manda foto, que maneiro, que legal que vocês estão curtindo uma cultura que eu também curto, seja eu escandinavo ou não, alemão, enfim, vários países aí pelo mundo afora, mas quando eles percebem que a gente está fazendo isso, também eles se amarram. Eles, caramba, que legal, cara, o brasileiro que não tem nada a ver com a Escandinávia, está gostando da minha cultura, ou da cultura que eu também gosto, está fazendo, está produzindo, cara, que coisa legal. Eu conheço muitos grupos de recreacionismo histórico, russos, até dinamarqueses, que estão em algumas redes sociais, não usam muito Facebook, mas no VK, né, que é uma rede russa, nossa, os grupos de recreacionismo histórico, eles se amarram em brasileiro. Inclusive, recentemente eu coloquei uma foto que foi a foto com maior membros de recreacionismo histórico no Brasil, essa foto, uma foto histórica que a gente fez num evento. Né? Na Udnorce?
Foi Não, na de Open novo. North. Quase 100 membros de recreacionismo histórico da era viking, com assim a vestimenta, né, todo o As aparato, armaduras. o máximo possível, porque a gente fez uma foto com todo mundo, né, que estava com família, criança e tal, mas aí a gente fez uma foto com os recreadores históricos, né? Então todo mundo que estava ali, que entendia mais do assunto, né, que era realmente recreacionista histórico, eu coloquei isso num desses grupos aí gringos e eles se amarraram. Se amarraram. Os grupos russos, cara, caraca, que coisa maneira. Pô, eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer o Brasil, quero ver o grupo de vocês trabalhando. Pô, como é que é o evento? Eles se amarram. Então, assim, a galera que tem esse preconceito, né, não pode fazer essa cultura, vocês são brasileiros, que isso que vocês querem se apoiar. É preconceito do Brasil mesmo. É brasileiro tendo preconceito com brasileiro. Porque gringo mesmo eles não têm, eles são super receptivos. A Então, Vila Viking está com mais de 20 mil seguidores no Instagram. A maior parte é estrangeiro. A maior exatamente. parte é de estrangeiro e é criador, e adora, e comenta, e elogia. Então, como eu falei, é um pouco de ignorância das Foi pessoas de não entenderem a proposta. um pouco daquilo que eu falei lá no começo, né? A ideia de você se vestir como um museu. A gente não tem a oportunidade aqui de ter um museu itinerante que venha até aqui e a gente possa visitar, entendeu? Não vem um museu de Oslo para cá e abre uma exposição. Então, a gente tem que criar um pouco da matéria aqui para poder levar o público. Porque como é que a gente vai explicar para as pessoas como eles se vestiam se a gente não tem o material? A gente vai mostrar um papel para a pessoa? Um papel não vai explicar como é que é o material da roupa, como é que é o peso da roupa, como é que a roupa é costurada, entendeu? Ah, mas a espada. Uma espada que eles usavam lá era diferente da espada que vinha para cá. Você pega todo esse material e você consegue até fazer ligações históricas que vão levando até a atualidade. Entendeu? Você consegue. Ah, fulano foi rei de tal lugar que casou com ciclano. Aí você vai ligando, daqui a pouco tu vai ver que tá em Portugal. Aí você vê, eu vi um negócio no museu que parece isso daqui que esses garotos estão usando aí na recreação histórica, porque às vezes foi memorabilia antiga lá dos vikings que ficou no meio das coisas de Portugal e vieram pra cá, entendeu? Vai saber. Exatamente, como o Felipe falou nisso, os vikings, eles eram um povo muito plural e aberto a outras culturas e outras coisas, né? Boa parte das coisas que chegavam na Escandinávia era comércio, estava vindo da Frânquia, né, do Império Carolíngio, no início da Era Viking, podia vir também, chegou até na Península Ibérica, vinha lá do Império Bizantino, o Império Bizantino dialogava com a cultura dos vikings que foram lá para Kiev e tudo mais, que já era um outro tipo de cultura, né, nórdica assim, né, que foi para lá, já foi se diferenciando da Escandinávia. Então eles também eram plurais, eles aceitavam várias outras culturas, né? A gente tem também o caso do Vinland Saga, né, mas do Thorfinn mesmo ter ido para a Vinlândia e ter se dado bem com os nativos lá até certo ponto, depois os nativos é que expulsaram eles, mas eles estavam se dando bem, né? Então, se os caras eram assim, não tem motivo para a gente também aqui no Brasil poder fazer isso. E geralmente quem aponta, né, e eu sempre faço questão de avisar, são pessoas supremacistas brancas que querem afirmar, né, que os vikings eram um povo de raça pura e só branco, loiro pode fazer essa brincadeira. E não eram os vikings mesmo, tiveram contato, tiveram assentamentos, eles Perfeito. firmaram pé em outro continente com os indígenas da época, né, com os povos originários da Vinlândia, e que eram com cor diferente, cultura diferente, língua diferente, tudo diferente, eles não tiveram problema nenhum. Então, quem inventa esse papo, né, seja gringo ou seja brasileiro, de que a gente não pode, né, que a gente vai estar se apropriando de alguma coisa, né, geralmente ou a pessoa tem um pouco de preconceito, ou até mesmo ignorância, né, não de ser uma pessoa burra ou idiota, mas uma pessoa que realmente ignorância, não conhecer, né, o porquê de fazer isso, ou é um Zé Ruela e supremacista branco, né, que acha que herdou essa loucura que a Alemanha nazista implantou, né, de que os caras eram supremacistas e os vikings eram brancos de raça superior e só pode adorar essa cultura quem for branco de raça superior, né, o que não existe, que é uma balela. Então
Muita gente se faz desse discurso completamente errado e completamente historicamente errado também. Não tem nada, é somente para ser preconceito. Então, pode ser brasileiro e fazer cultura viking, assim como pode ser brasileiro fazer cultura bizantina, como também a gente adora quando os gringos acertam a nossa cultura nos filmes e nas mídias dele, né? Fazer uma caipirinha legal, fazer o Rio de Janeiro sem ser estereotipado, sabe? A gente também gosta quando eles também eles fazem isso, eles gostam da nossa cultura e fazem trabalhos bons e a gente, né, brasileiros que não tem preconceito, olha e fala, porra, legal, os caras gostam da gente, gostam do Rio, gostam de São Paulo, gostam das praias daqui, gostam da cultura do carnaval, do samba, da cultura negra que a gente tem aqui, eles representam isso lá e a gente fica, cara, que legal, né? Então, a gente também fica assim e tá todo mundo certo. O importante é você entrar na brincadeira, passar uma história ou simplesmente se divertir e não reproduzir discurso supremacista achando que tá abanando. E é isso, todo mundo pode participar da brincadeira. Tem um monte de grupo de pagode agora, japonês e coreano aí, pô. Que eles cantam pagode e samba na língua dos caras. Tipo, eu não ouço, mas eu acho legal. Os caras quererem aprender e é mesmo por aí mesmo. É isso. É isso aí. Cara, eu gosto de dizer que hobby é o nome bonito que os adultos criaram pra continuar brincando, sabe? Porque todo mundo que fala assim, isso daí é coisa de bobão, essa galera parece criança. Se você que entregar pra ele ali uma espada e um machado e falar pra ele, vem brincar com a gente, ele vai brincar. Por quê? Porque ele queria fazer isso, entendeu? É feio quando é com os outros. Quando oferece, quer, vai. É verdade. Não, e assim, muito bem colocado o que vocês falaram, porque quando eu entrevistei recentemente a Gudrun Goldveig, ela falou que ela fica muito feliz de saber que tem interesse, né, que há pessoas trabalhando com isso aqui no Brasil, e que o importante é você realmente, se você ama outra cultura, você pode ser imersivo nela, você não precisa ser de lá ou ter descendência, você pode muito bem ser dentro dessa cultura e mesmo sendo de outros países, você basta amar, gostar dessa cultura, e isso é importante, como o Rafa falou, tá todo mundo de boa, como o Luiz falou, é importante todo mundo participar de forma saudável, respeitar as coisas um do outro, e por aí tá tudo certo, acho que isso que é importante também, da gente aproveitar todo esse processo. É verdade. Meninas, eu queria agradecer muitíssimo por vocês terem vindo. Assim, foi um prazer enorme, principalmente conhecer o Felipe, né, o Vitor agora. Luiz, Rafael, obrigado por retornarem aqui, foi um prazer recebê-los novamente. Vocês têm mais algum recado? Querem falar, vão participar de algum evento? Querem divulgar alguma coisa? Por enquanto, o programa dá uma parada, né? Tem um evento marcado, né? Tem mais um? Tem alguns eventos aí. Não, marcado ainda não, mas tem alguns eventos em vista. A pessoal que gosta, né, da recreação histórica ou quer conhecer um pouco mais, né, do grupo, entra nas nossas redes sociais, né? É @guerr, GEIRR.Gungnir. Guerra Gungnir. Guerra Gungnir significa a lança Gungnir, a lança de Odin. Então, a gente coloca fotos lá, coloca um pouco da história. Eu também trago bastante coisa, né, da Yggdrasil BR, Estudos Nórdicos. Eu trago bastante coisa do que eu estudo lá, do que a gente compartilha lá no grupo de estudo para o Gungnir. Então, assim, é uma miscelânea aí de história, de luta, de coisa bacana e diversão, né? Como o Vitor falou, né? O hobby é aquilo que a gente gosta, né? A diferença da criança para a gente é que a criança ela simplesmente faz e ela não quer ter motivo. E é a mesma coisa o hobby. A gente não quer ter motivo, a gente gosta. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente estuda, e é por isso que a gente treina, e é por isso que a gente, né, tentativa e erro de fazer várias coisas, e é por isso que a gente se veste assim. A gente gosta. E já que a gente gosta, por que não passar adiante, né? Por que não passar adiante o conhecimento que a gente já estudou, que a gente já treinou, que a gente já experimentou? Por que não passar adiante? Então, eu acho que isso aí é o objetivo, né, do grupo Guerra Gungnir. Então, quem gostar, quem quiser ver um pouquinho do nosso trabalho, está lá no Instagram. A gente tem outras redes, mas o Instagram está o mais atualizado, né? É o principal. Então, tem foto, tem vídeos,
tem algumas entrevistas que a gente já fez também, falando dos nossos membros, falando um pouquinho da nossa história. Então, entra lá, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ser assim, um prazer enorme conversar com vocês, saber que vocês estão entrando nos grupos, nas redes sociais, para entender um pouquinho mais sobre a recriação histórica. Então, vai ser um prazer ter vocês lá também. E, Márcia, muito obrigado, né, aqui em nome do grupo. A gente agradece demais esse espaço. A gente já acompanha seu trabalho aí há muito tempo, né? Todos os vídeos que a gente participou também, eu, Luiz, os vídeos de entrevistas internacionais, né, inclusive, que você colocou lá também, que são interessantíssimos. Então, vocês também, por favor, bota lá o joinha nesse vídeo aqui e nos outros para a Márcia, porque o trabalho dela é fenomenal. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, obrigada. Imagina. Rafa, depois se disponibiliza para ela a foto da reunião dos grupos aqui do Rio. Isso. Foi mandado para fora. A foto com a maior quantidade de membros de recreacionismo histórico no Brasil. É um recorde que vai ser difícil de bater. Vai ser difícil de bater, né? Porque alguns grupos pararam, outros... A galera muito forte naquela foto ali. É muito difícil mesmo. Mas aí, tá registrado. E é brasileiro. Da hora. Vai ficar, até falar para o pessoal aqui do canal, vai ficar aqui no canal o link dos meninos. Tem lá até aquele acesso do Linktree que vai para Facebook, eles têm esse link que vai para Instagram, tudinho que eles trabalham com as redes sociais. E assistam também até as outras entrevistas no canal, né, como o Rafa falou, e vejam também a do Luiz, a do Rafa, que foi feita com o Paganismo em Foco também. Dê uma força aqui para o pessoal também do Brasil, né, que eu sei que tem muito estrangeiro lá no canal, mas procurem também o trabalho do pessoal aqui, que é bem interessante, da Era Viking. E é isso, só tenho a agradecer, de verdade, a presença de vocês, foi um prazer enorme receber. Obrigado, Márcia. Eu vou só aqui parar a gravação para despedir de vocês novamente aqui. Valeu. Valeu, gente.